Esse mês nós estamos falando sobre o tema mãos operosas e coração que ora. Mãos operosas e coração que ora, por quê? Porque nós temos um Deus e servimos a Ele e vamos cada dia mais ampliando a nossa consciência de quem Ele é, de quem nós somos, e cada vez mais o nosso culto vai ficando mais, um culto mais aperfeiçoado, um culto mais consciente. No culto, por exemplo, nós oramos e falamos com Deus. No culto nós agradecemos porque podemos servir. E esse mês nós estamos falando sobre isso, mãos operosas, mãos que servem, mãos que trabalham, mãos que se envolvem, mãos que estão diante do Senhor, colocando: Senhor, aqui estou eu para te servir. E claro que a linguagem de mãos é uma linguagem figurada, né? Para a gente falar de tudo que eu posso fazer. E coração que ora, nós estamos falando de consciência, mentalidade que reconhece a dependência de Deus. Então é sobre isso que nós vamos conversar e eu quero orar com você. Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado por essa manhã que o Senhor nos dá, por esse tempo de paz, por esse tempo de bênção e de misericórdia sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado conosco, obrigado pela tua mão estendida, por tua fidelidade nos sustentando. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu grande amor com o qual o Senhor tem nos amado. Pedimos que o Senhor nos abençoe essa manhã, a nós que estamos aqui, aos irmãos que estão em casa, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão se recuperando de processos de questão de saúde, aqueles que estão internados, aqueles que estão em outro lugar, Senhor, mas que cultuam ao Senhor conosco. Visita-nos a todos, Senhor. Visita-nos com a sua palavra, visita-nos com a sua presença. E enquanto nós ouvimos a sua voz, meditamos na sua palavra, venha nos trazer cura, Senhor. Venha curar mente, coração, emoções, sentimento, corpo. Venha curar nossos afetos. Venha nos restaurar, Senhor. Para a glória do teu nome, nós pedimos esta bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou pedir paciência para os irmãos com o som. Os irmãos estão mexendo ali no som. Mas vocês percebam que a gente só lembra deles quando o som está ruim? Isso quer dizer que vocês olham um pouco para ele, não é? Então quer dizer que normalmente o som está muito bom. Então Deus seja louvado por isso, né, irmãos? Que bom, né? Nosso tema hoje tem dois objetivos: mãos operosas e coração que ora. Mãos operosas, nós queremos tratar do assunto responsabilidade. Coração que ora, nós iremos tratar sobre o assunto dependência de Deus. Então, mãos que oram, responsabilidade. Mãos operosas, responsabilidade. Coração que ora, dependência do Senhor. É um assunto que nos traz conflito, é um assunto tenso dentro de nós, porque nós vivemos numa sociedade que basicamente tem um conceito humanista de supervalorização do indivíduo. E nessa supervalorização do indivíduo onde nós convivemos e concordamos com muitos valores do humanismo, porque na verdade eles vêm da fé cristã. Ele vem dos conceitos que a fé judaico-cristã nos traz sobre solidariedade, fraternidade, amor, enfim, são vários, liberdade individual, são valores do reino que chegam a nós. Então nós concordamos com muitos deles. E outros, eles desenvolvem em nós essa tensão, essa sensação de autonomia, independência. E por que vem a tensão? Porque para nós os cristãos, nós entendemos que o homem deve ter autonomia e independência. Mas nós, os cristãos, também entendemos que o homem depende de Deus. Então, dentro de um conceito, o homem é o centro de todas as coisas, Deus é o Deus de cada um da sua cabeça, então cada um tem o seu Deus,
viva e sirva a Ele do jeito que você quiser. Esse é um conceito mais humanista. Dentro do próprio humanismo, tem, por exemplo, o conceito de religião moderna, ou espiritualidade moderna, que é a religião sem Deus e a espiritualidade sem Deus, por exemplo. É o homem encontrando o propósito da sua própria vida, canalizando as suas habilidades, o seu potencial para fazer coisas significativas e importantes para ele mesmo, porque convive com ele, para a natureza e para o universo, e isso dá sentido para a vida dele. E se ele tem isso, ele não precisa de Deus. Ele usa as habilidades que ele tem e consegue ir bastante longe, como nós estamos indo, por exemplo, usando todos os saberes que nós temos, a ciência, a tecnologia e todos os saberes. Então, isso é um caminho. Nós, os discípulos de Jesus, vivemos essa realidade. Ela é cultural, ela é transmitida para nós o tempo todo. E eu e você, irmãos, nós não temos um DNA que confia em Deus. O nosso DNA é de não confiar em Deus. O nosso DNA, eu vou usar aqui a linguagem DNA, tá? Só para ficar fácil da nossa compreensão, mas é como se nós tivéssemos um DNA que não nos leva a confiar em Deus. Nos leva a confiar em quê? Na minha capacidade, no que eu estou vendo, na minha força. Minha força é braço, mente, inteligência, racionalidade, e isso é normal. Qual o problema disso? Isso é normal. Perdão, o que tem de antinatural disso? Nada, isso é o normal. Todos nós confiamos na nossa força, na nossa habilidade, na nossa capacidade. Aí quando nós abrimos as Escrituras, ela vem nos ensinando que isso é natural em nós, mas isso produz um desvio em nós. Por quê? Porque antes de eu ser e ter alguma coisa para fazer, alguém é anterior a mim, e esse alguém anterior a mim a Bíblia chama de Deus. O Deus que nós os cristãos encontramos na Bíblia, chamamos ele de Jeová, ou Yahvé, ou Senhor, e depois na sua expressão de revelação ao homem, nós chamamos ele agora de Jesus de Nazaré, que ele é a expressão máxima, a expressão máxima do amor de Deus entre nós. E em Jesus de Nazaré nós vamos entender fácil isso, mãos operosas e coração que ora. Se o homem como eu e você, com toda essa influência humanista, somos centrados em nós mesmos, na nossa autonomia e independência, e eu vou ler um texto aqui de Gênesis para nós sobre isso. Em Jesus de Nazaré, ele nos tira desse ambiente e nos coloca num outro ambiente. Então, essa tensão que nós vivemos, que é, eu creio na força do meu braço, e eu não tenho o DNA de quem naturalmente confia em Deus. Hoje eu estou confiando em Deus porque eu recebi algo dele. Eu costumo aqui usar uma linguagem só para facilitar a compreensão. Eu recebi fé. Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 2. Eu recebi fé. Eu não tinha fé. Eu tinha fé, eu tinha crença. Crença em mim, crença nos conhecimentos, crença na tradição, crença em coisas que eu recebi. E essas coisas que eu recebi me davam algum motivo para eu crer em alguma coisa e eu ia lutando por isso. E em Deus? Não, Deus, como diz o humanismo, e está correto, as pessoas têm cada um o Deus da sua própria cabeça, que é um Deus baseado na religião. Mas quando eu abro as Escrituras vêm me falando de um Deus que vem de fora, que é anterior a mim. E Ele sabe que eu não tenho fé, Ele sabe que eu não creio nele, Ele sabe que eu não confio nele. Nós confiamos muito em Deus? Só entre nós, irmão, ninguém nos ouve. Nós confiamos muito em Deus? Coisinha difícil, não? Nós não somos desconfiados com Deus? Sim ou não, gente? A gente ora e fala, Senhor, o Senhor não está vendo? A gente ora, né? E pode orar sim, tá? Nós somos assim, a gente ora assim mesmo. Senhor, você não está vendo a minha perseguição que eu estou sofrendo? Senhor, você não está vendo o meu inimigo lá no meu emprego? E eu li no Salmo que eu vou orar para ele decepar a cabeça dele, o Salmo fala isso, então eu vou orar nessa direção. Lembra aquela música que a gente cantava antigamente? Faz tempo que a gente não canta, e de propósito.
Persegui meus inimigos e os alcancei. Aí como é que fala? Os atravessei, degolei, arranquei os pedaços. A música é legal, eu gosto, o balanço dela é maravilhoso, mas a letra, gente, é uma carnificina, né? E onde está o amor dos irmãos? Ah, não, é que está escrito na Bíblia. Ah, ok, na Bíblia você vai encontrar de tudo, tá bom? O caminho para ir para o céu e o caminho para continuar no inferno e indo para ele. Mas então as escrituras essas escrituras nos falam desse Deus que é de fora e nos dá uma coisa que eu não tenho. Ele me dá uma coisa que eu vou usar aqui a linguagem como se fosse um chip. Ele põe um chip em mim, que chama fé. Eu faço um download. Ou seja, não vem de mim. É importante nós entendermos isso. Para entendermos mãos operosas e coração que ora, eu preciso entender que isso que eu recebi, que é fé, deixa eu ler para vocês, só para vocês conferir que está na Bíblia isso, né? Efésios. Eu queria conceituar para vocês hoje do que nós vamos conversar, então nós vamos ler textos, recortes de texto, tá? Efésios capítulo 2, por exemplo, diz assim, versículo 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Tudo bem, gente? Eu e você tínhamos muito crença. Você lembra, tem uma música do Gilberto, acho que é do Gilberto que canta, ele fala, anda com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Não é hino não, tá, irmão? Isso aqui é música. Aí ele fala de fé como tudo é fé e tudo funciona. Essa linguagem dele é uma linguagem que está dentro da cultura da nossa tradição religiosa, afro-brasileira, na nossa tradição religiosa. Mas o que as escrituras falam sobre fé? É aquilo que o Gilberto canta? Não. Aquilo que ele canta nós chamamos de crença. Crença é assim, vou fazer uma fezinha. Você viu alguém que fala assim? Vou fazer uma fezinha. E vai lá e joga um número lá. Eu conheci uma pessoa que ele sempre jogava, e ele morreu e não ganhou nada, mas ele vai ter fé assim lá porque ele tinha certeza que poderia dar. Isso não é crença? E tá bom, ajudou ele fez isso bastante, ok, não deu certo, mas ele fez, ok. E crença é isso. Então todo mundo tem crença, até o ateu tem crença. Ele crê na ciência, ele crê nos saberes, ele crê nos dados, ele crê no microscópio, ele crê no microscópio e no outro lá, o telescópio. Ele crê nisso, mas é uma crença. Quando as escrituras falam de fé, não está falando de nada disso. Está falando de alguma coisa que vem de fora e eu recebo. Eu tenho um DNA de não crer em Deus. E eu estou insistindo aqui, irmão, só para a gente absorver isso melhor. Você já se pegou com essa sensação de, eu não consigo crer em Deus direito? Eu queria crer em Deus igual a minha mãe. Eu queria crer em Deus igual ao meu pai, eu queria crer em Deus igual ao pastor, eu queria crer em Deus igual o pregador fulano, eu queria crer em Deus igual a cicrana, igual a irmã Joana, igual a irmã fulana. Você já teve essa sensação? Esse pessoal todo aí, o fulano, o ciclano, o pastor, também tem essa mesma sensação. Por quê? Porque não é da gente crer. Mas então por que eu estou crendo? Porque eu recebi um chip. Ele, o Senhor, fez um implante em mim. Efésios capítulo 2, Paulo está falando disso. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom. Dom é dádiva, veio de fora. E eu recebi. Agora eu tenho fé. Eu não sei como é que é isso, mas eu quase que consigo sentir na boca, no paladar, na pele, quase eu consigo tocar, mas eu não consigo.
Mas eu quero te explicar, e quanto mais eu quero te explicar, o negócio fica mais complicado, mas alguma coisa está dizendo para mim que é isso. Eu vi um filme uns anos atrás, quando chegou a gripe, não tinha gripe, acho que na década de 20, 30, alguma coisa assim, a gripe era... Aí o pessoal que começa a ter gripe, começa a ter sintomas, a pessoa fala, mas o que é isso? Ele fala, não sei, é um negócio que eu sinto aqui, aí dá aquela tossida, arranha a garganta, ele não sabe o que é, mas está lá. Não é um bom exemplo, né? Mas você entendeu? Eu não sei como é que é, mas está em mim, é fé. Isso é fé, isso é o que me conecta a Deus, isso é o que me faz crer nele sem entender ele, isso é o que me faz crer nele sem perceber ele direito. Agora, à medida que eu vou usando, então eu recebi a fé aqui, Paulo fala, eu recebi a fé. Agora eu vou caminhar na vida, e enquanto eu vou caminhando, eu vou usando essa fé para crer nele. Qual o nome disso? Desse caminho que eu faço daqui até ali, o nome disso é confiança. Sabe relacionamento? Você começa a se relacionar com alguém, amizade, ou relacionamento amoroso, mas você começa a caminhar com alguém, andar com alguém, e você vai conhecendo aquela pessoa, ela vai te conhecendo, vocês vão fazendo trocas, e aí passa um tempo, você sente segurança no que ela fala, no que ela faz, nos contratos que você faz com essa pessoa. Por quê? Porque ela é firmeza. Aí você diz, eu confio no fulano. Por quê? Porque nós temos uma caminhada. É a mesma coisa com o Senhor. Eu recebi fé que veio de fora e agora me conectou com Ele. Bom, eu preciso agradecer ao Senhor por isso, porque eu não tinha fé. Eu tinha crença. Eu botava crença em tudo. Crença no governo, crença nas ideologias, crença nas ciências, crenças em... Só que tem coisas na vida que quando chega a nós, ela é tão dura, que a ciência não dá conta, que a teologia não dá conta, que os amigos não dão conta, e você precisa de algo para além disso. A fé que está em você vai trazer em você essa resposta, essa segurança, esse caminho. Quanto mais confiança eu tiver nele, mais seguro eu vou estar. Quanto mais tempo eu estou caminhando com ele, nessa fé que eu recebi, mais seguro eu vou estar. E quando eu digo assim, eu queria ter a fé do João, do Sebastião, da minha mãe e do meu pai, eu falo isso, mas o que eu preciso observar é como eles andaram com Deus. Porque eu tenho a mesma fé que eles receberam. Agora, como eu estou andando com Deus? E aí eu aprendo com Jesus de Nazaré como que é isso. Olha que interessante. Abre o seu texto no livro do Gênesis. O relato da queda. Olha que delícia, irmão, o som ficou bom. Vocês pararam de olhar para eles. Muito legal isso, né? Só para nós, para eles não é não. Relato da queda, capítulo 3. Mas nós não tínhamos conexão com Deus no passado? Tínhamos. E quando perdeu? Quando nós perdemos? Quando a gente quebrou essa conexão e ficamos sem fé? Quando a gente optou em não confiar mais nele e decidimos confiar num vendedor que chegou a nós e nos mostrou como a gente era espetacular, e de fato somos, e éramos melhor ainda. E aí o vendedor diz assim, olha, mas vocês podem ser mais do que isso, vocês podem ser igual a ele. Então o texto diz assim, capítulo 3, ora a serpente que era o mais... Eu vou ler aqui sem me deter muito, porque vocês já conhecem um texto. Ora, a serpente que era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, era o mais astuto dos animais que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, o casal que estão lá naquele ambiente, né, o paraíso. Foi isso mesmo que Deus te disse? Ele sugere,
não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Bom, não foi isso que Deus falou, mas a conversa do vendedor começa trazendo dúvidas. Respondeu a mulher: podemos comer dos frutos da árvore do jardim. Mas disse Deus: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Bom, na fala original a gente não vê Deus dizendo para ele não tocar nele, mas parece que faz parte do processo de aproximação. Então a Eva diz: não pode nem tocar, nem comer. Ele disse então à mulher: certamente não morrerão. Sabe aquele sapato que você vai comprar, que tudo indica que não vai dar, e o vendedor fala: vai dar. A sua razão diz: não vai dar, mas o seu olhinho gostou tanto, ele vê o seu brilho e fala assim: vai dar. Isso vai lacear, vai ficar com a sua cara, você vai andar como se estivesse descalço. Aí toda vez que você passa na frente da loja, você vê ele e você fala: maldito o dia que eu entrei aqui, não? Enfim, certamente não morrerão. Ouça aqui: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Gente, até hoje essa promessa é feita para nós. Conhecedores do bem e do mal. Quem não quer isso? Nós buscamos isso o tempo todo no Google, né? Formação, a gente busca formação, busca informação, a gente vai buscando porque a gente quer conhecer, é natural, é assim que é, nós somos assim, e não tem que ser diferente. É bom que nós sejamos assim, porque assim nós chegamos até onde nós chegamos e vamos progredir mais. Mas a promessa é: vocês serão como Deus. Bom, é claro que hoje nós abraçamos mais intensamente esse conceito através da ciência, dos saberes. E sempre que eu falo de ciência e saberes aqui, irmãos, eu gosto de tomar esse cuidado de dizer: irmãos, a ciência e os saberes é um dom de Deus para nós. Eu só falo disso para a gente poder identificar onde que está a casca da banana, onde a gente escorrega, né? É de novo, o lance de confiar em Deus. Vou dar aqui um exemplo simples. Nós tivemos pandemia, e deixa eu chamar a atenção de você para isso. Muita gente depois da pandemia não voltou mais, não estou falando de voltou aqui para o Comuna, não voltou mais para congregar em vários lugares, em todo que é lugar. Por quê? Muita gente ficou ressentida com Deus. Muita gente ficou pensando: sei não, estou achando que esse lance de Deus está furado. E muita gente disse o seguinte: a ciência tem a resposta. Nós perdemos, por exemplo, a irmã Rosana aqui. Mas tem lugares que perderam, irmãos, perderam muitas pessoas. Crentes sinceros. Pandemia veio, levou tudo que é tipo de gente. E a igreja orando: Senhor, ajuda, faz um milagre, tal. E a gente tem aqui, nós chamamos de milagres os testemunhos que nós damos. Nós chamamos assim porque cremos. Quem não crê, diz que isso não é nada de testemunho. Ok? Tudo bem? Aí, passa-se um tempo, as pesquisas vão trazendo respostas. E as pesquisas, de alguma medida, sem querer entrar no mérito ou discussão de alguma coisa, trouxe respostas, e hoje tem vacinas, e houve uma série de outros caminhos, outras questões aí que são colocadas, mas hoje o vírus está controlado. É isso ou não, irmãos? Em alguma medida, pelo menos não se morre mais como antigamente, certo? Nós estamos aqui participando. A resposta veio de quem? De Deus ou da ciência? O cristão diz: não, veio de Deus, porque Ele deu a capacidade aos homens. A ciência vai dizer: está vendo? Onde estava Deus? A gente não vai para o microscópio, para a pesquisa, não tinha resposta. Muita gente absorveu isso sem preparar, sem perceber, e está ressentido com Deus. E falou: na verdade, quem trouxe a resposta foi a ciência. Está sentindo isso?
E está em crise. Muita gente entrou em crise, irmãos. Crise de fé, crise existencial, crise do seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque foi pressionado pela realidade. Está claro isso para a gente ou não? Vocês percebem isso também? A conversa da serpente com o casal foi essa: vocês serão como Deus. Se nós tivemos uma pandemia como essa, e tivemos uma resposta que veio da ciência, nós podemos dizer então, dentro desse pensamento, que a ciência está como Deus, trazendo solução. Se a ciência é uma divindade, para que eu preciso desse Deus da Bíblia? Faz sentido isso? Dentro de nós que cremos em Deus, pode ter uma resistência, mas isso é uma coisa que está cada vez mais forte no meio das pessoas. Tanto as pessoas com alguma sensibilidade religiosa, continua religioso, mas descartou Deus. Agora eu tenho uma religião sem Deus, e tem uma espiritualidade sem Deus, que eu falei no início. Tudo bem, gente? E onde que é o problema? Quando o casal recebe essa informação e vai lá e pega o fruto, ele pega o fruto, a promessa, come a promessa que o vendedor fez para ele, e depois que ele come aquele fruto, ele não recebe a encomenda que ele encomendou. Ele não passa a ser como Deus, ao contrário, ele rompe relacionamento com Deus, e agora ele passa a crer na força do braço dele. Agora ele passa a desconfiar de Deus. Por isso nós, filhos de Adão, desconfiamos de Deus. Para voltar a confiar nele, ele tem que nos dar uma coisa que nós perdemos, que é fé. E essa fé, à medida que eu vou caminhando com ele, eu vou desenvolvendo confiança. E isso me ajuda a viver dentro dessa realidade que eu vivo hoje, que é num mundo de ciência e tecnologia, mas que me mantém prostrado, mas essa fé me mantém prostrado diante do Senhor. Tudo bem, irmãos? É a ideia de que a atenção que a sociedade traz para mim, dizendo que o dia a dia, tem uma outra frase que eu gosto de usar aqui, e outro dia eu queria até conversar com vocês sobre isso, mas fica aqui uma sugestão na cabeça de vocês: a igreja é café com leite. Vocês já ouviram isso? A igreja é café com leite. Por quê? Porque tudo na vida é mais importante. A igreja é depois. O que sobrar? Se sobrar. Quando a gente era criança, que era brincadeira de café com leite, né? Os mais, não sei se tem essa brincadeira ainda, né? Mas vamos brincar? Vamos. O fulano é café com leite. Ele está na brincadeira, mas não conta. É isso ou não é? Quando que a igreja é café com leite? Ela está na vida, mas não conta. Não faz diferença. Na hora de fazer escolha sobre namoro, relacionamento, sexo, ciência, trabalho, vida, ser marido, ser esposa. Você tem fé? Vixe, se tenho. Já li a Bíblia não sei quantas vezes, e tenho fé em Deus, mas isso não conta. Não conta, é café com leite. Vou dar um exemplo de café com leite. Alguém chega para mim, já ouviu isso muitas vezes: pastor, meu filho está uma rebelião total, não quer vir mais para a reunião, não quer vir mais para o culto. O que eu faço? Irmão, vamos conversar. Quantos anos seu filho tem? 5. Aí dá aquela balançada assim, você não sabe se você cai. Não, vamos ser mais agressivos. 5 não, ele já tem 10 anos. 10 anos, e não quer mais saber não. E eu tenho medo de traumatizar. Tenho medo de daqui a pouco ele se revoltar contra Deus, porque eu trago no culto. A pergunta: e para a escola pública ou particular, ele vai? Se vai. Se vai. Não vai não para ver. Acorda de manhã, eu pinto o cabelo, pentei o cabelo dele lá, enfio o pão na boca dele, manda ele para lá. Vai para a escola, tem que ir. Mas ele odeia a escola, mas tem que ir. Por quê? Porque a escola da pública, a particular, é da vida real. A da fé é café com leite. Entenderam o exemplo? Não?
E aí vocês aplicam para um monte de outra coisa. Essa tensão que nós vivemos, ela deixa a gente dividido, perturbado. Aí alguns, para lidar com a questão da ciência, afetado pela pandemia, por exemplo, começa a duvidar de Deus mesmo e fala, não sei não, hein? A Bíblia, já li algumas vezes, estudei, e tem que estudar mesmo, irmão, tem que estudar. E a Bíblia assim, quanto mais você estuda, mais você percebe que é ignorante dela. Quando você vê alguém falando que sabe muito de Bíblia, tenha certeza, é um ignorante mesmo. Tá bom? É certeza absoluta. Agora, quando você vê alguém que estuda muito a Bíblia e fala, não entendo direito, ele está no caminho. Está no caminho, está começando a aprender o caminho. Então, nós temos as escrituras, aí alguém começa a duvidar, não sei não, você negócio de Adão e Eva, o mito do Adão e Eva, do Sansão, da baleia que engoliu o homem que engoliu a baleia, não sei mais como é que é, do Jesus que morreu na cruz, o Jesus histórico, o Jesus real, ele é só uma figura, ele é só um exemplo, ele é só um modelo, e daqui a pouco a pessoa vai se distanciando, por quê? Porque tem uma voz dentro da sociedade que é forte, que é potente, ela é humanista, ela é inteligente, ela é descolada, ela é bacana, que começa a fazer você questionar a respeito desse lance de fé, e leva você a se agarrar nas questões que é de concretas. Então, quando eu coloco a Bíblia dentro do método científico para análise de texto e de fonte, tararão, eu começo a dizer, não sei não, esse livro aqui é uma pressão que vem. E do outro lado, vem a pressão da pessoa que recebeu uma tradição religiosa, uma fé, ou sei lá que nome que vocês queiram dar, a pessoa recebeu alguma coisa. E aí ela está nessa tensão, olha, não sei se eu creio na Bíblia, porque eu não conheço direito a Bíblia. Eu vou lá, ouço o pastor, ouço as besteirinhas lá, e volto para a minha vida. Entro no YouTube, aí vejo os negócios lá, tem uns pregador bom, os pregador de coach. Outro dia eu estava no pequeno grupo aqui, os irmãos falando dos negócios que eu vejo só algumas coisas na internet, na rede, os irmãos falando de algumas coisas que o pessoal está pregando. Irmãos, é para internar, pode pegar, aprender, internar, porque o negócio ficou doidou de vez, estava ruim há uns anos atrás quando eu acompanhava, agora pode estar feio mesmo o negócio. Teologia coach, enfim, essas loucuras. Mas assim, a tua pessoa fica assim, eu não sei, eu recebi isso da minha mãe, eu não posso desprezar a Bíblia, mas eu também não tenho se isso é certeza. Então eu vou crer no Deus do meu jeito, dá licença. Cada um tem o seu Deus, e eu vou viver do meu jeito. Cada um lê a Bíblia de um jeito, e eu vou viver a minha espiritualidade. Aí um se afasta de Deus, e o outro deixa eu viver do meu jeito. Você não teve a sua experiência? A Márcia teve a experiência dela, o Agostinho teve a dele, o Duda dele, eu tenho a minha, cada um tem o seu Deus, cada um lê de um jeito, vamos viver assim? É um evangelho fluido, tal, que ninguém precisa ficar pegando no pé de ninguém, mas e aí? Se cada um tem um Deus, é um Deus customizado, é um Deus com a sua cara, e se é um Deus com a sua cara, é o Deus da sua cabeça. Se é o Deus da sua cabeça, não é o Deus da Bíblia. Aí a pessoa pensa que está servindo o Deus da Bíblia, mas está servindo o Deus da cabeça dele. E a hora que ele busca o Deus da cabeça dele, dá certo? Aí ele só reforça o sentimento de eu não sei. Eu acho que isso aqui... Beleza, irmão, até aqui? Então nós temos, por exemplo, nesse grupo de quem desconfia de Deus, as pessoas que estão se chamando de céticas. Palavra bacana para gente inteligente. Eu sou cético. Eu gosto de analisar as coisas sobre Deus. Show, e é bom fazer isso, né? Do outro lado, nós temos esses que ficam nessa crise, e alguns vão para um outro exagero e começam a espiritualizar tudo. Já que eu não entendo a Bíblia e cada um tem o seu Deus, então ele começa a espiritualizar tudo. Tudo tem a ver com os espíritos. Tudo é forças do espírito. E ele terceiriza tudo. Ele terceiriza assim, ou as coisas é problema de Deus, ou é do Satanás. Mas comigo não tem nada a ver. Então, se eu conseguir, glória a Deus. Se eu não conseguir, ô diabo, sai da minha cola.
Se eu sou curado, irmão, eu tenho um testemunho para dar. Se eu não sou curado, o diabo está roubando a minha saúde, está querendo impedir eu de servir a Deus. Olha, irmão, vocês estão entendendo, estão vendo o quadro? Eu não sei se eu estou... Mas é feio, né? A gente, por exemplo, encontra esses céticos que desprezam a vida comunitária, desprezam o texto bíblico, desprezam a oração. Por quê? Porque está na outra pegada. E vemos esse outro grupo que espiritualiza tudo e aí anda desorientado. A gente encontra, por exemplo, pessoas que juram por Deus que são espirituais. Eles falam muito de Bíblia o tempo todo, falam muito de coisa religiosa. Gente, você vai conversar com alguém, a pessoa só fala de religião, pode desconfiar. Ele só quer mostrar como ele é espiritual, como as coisas são espiritual. Desconfia que alguma coisa não está boa aqui na cabeça da pessoa. Você percebe isso? Parece que a pessoa quer te impressionar. Quanto ela é espiritual, quanto ela conhece, ela lê, tem os mapas da espiritualidade. Muito bem. Aí a espiritualidade dela não ajuda ela a ser um bom marido, uma boa esposa, um bom amigo, um bom cidadão. É uma espiritualidade que não serve para nada. Essa pessoa entende que quanto mais espiritual ela for, mais ela agrada a Deus. E aí ela abandona a família, abandona as responsabilidades dela. É dois caminhos, ela vai abandonando isso para se sentir espiritual. Quando nós retomamos o texto do Gênesis, que fala a respeito da queda e dessa desconexão do homem com Deus, nós então percebemos que o homem passou, depois que ele rompeu o relacionamento com Deus, ele passou a sentir-se autônomo e independente. Mas antes da queda, no capítulo 2, quando o Senhor põe o homem no jardim, e aqui eu vou chamar de planeta Terra, ele diz assim: cuida de tudo, a responsa é de vocês. Depois da queda isso mudou? Não mudou. Eu e você somos responsáveis. E como eu não tenho mais conexão com Deus, e embora eu seja responsável, eu não dou conta de lidar com tanta responsabilidade, e eu estou sempre falhando e errando, esse Deus me dá uma coisa que me volta a conectar com Ele para corrigir isso. Ele me dá fé. Nessa fé eu volto a ter relacionamento com Ele, e eu continuo assumindo as minhas responsabilidades, mas naquilo que eu não posso mais fazer, eu começo a falar com Deus. E então eu tenho uma vida que enfrenta a responsabilidade e não terceiriza nada. Irmão, ora por mim, meu casamento está difícil. O que aconteceu? O Satanás. Tá bom, mas dá para dar um nome para esse Satanás? É o Satanás, estou falando, é pombagira. Ai, desculpa, eu não queria falar isso, mas sei lá. É que, enfim, irmão, seja lá qual for a entidade. Falando de pombagira, porque dependendo da religião, o pessoal fala que a pombagira é essa que leva a pessoa à prostituição, alguma coisa assim. Mas, não, é o tranca-rua, porque eu não consigo mais, e vai dando nome para os demônios, mas ele mesmo não assume nada. Ele não assume responsabilidade, como que ele trata a mulher, como a mulher trata ele, como que são as tarefas em casa, não assume responsabilidade. Então busco uma solução. E às vezes um dos dois começam a ouvir mais o Senhor, e aí a coisa começa a mudar. O que está ouvindo menos fala assim: está dando certo, a minha oração está dando certo. É estranho isso, né? Mas enfim, é a transferência de responsabilidade. Quando nós olhamos para Jesus de Nazaré, Ele nos ensina que Ele é o homem perfeito. Ele assume a responsabilidade da vida. Por exemplo, quando ele é novo, ele sai e tem algumas coisas que ele faz, os pais dele chamam a atenção dele, então ele ouve os pais dele. Ele poderia, desde novo, querer expressar o ministério dele, mas havia um tempo certo para que quando ele fosse adulto, ele assumisse as responsabilidades da vida dele. Então até esse tempo ele está debaixo dos cuidados do pai.
Esse Jesus de Nazaré, ele é responsável pelo que ele faz. E ele então vai ensinando os seus discípulos esse tipo de vida. Ele vai ensinando que nós precisamos semear coisas, porque nós vamos colher coisas. Ele diz: tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Quem está falando isso é o Senhor, ensinando a gente. Mas esse mesmo Jesus de Nazaré, ele desloca a consciência do homem do que ele tinha. O homem tem uma consciência de que eu sou autônomo e independente. Autônomo e independente eu não preciso de Deus nem de ninguém, a minha força do meu braço resolve tudo. Jeremias e o profeta diz assim: maldito é uma coisa, se tem uma coisa que é uma maldição, é confiar no homem. Jeremias fala isso: maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Jesus de Nazaré vem nos ensinar, como Deus encarnado, que há coisas que eu e você precisamos fazer orando, dependendo de Deus. Mãos operosas, eu estou na vida, desenvolvendo, estudando, me aperfeiçoando, crescendo, namorando, casando, tendo filhos, assumindo responsabilidades, conduzindo a minha vida, cuidando dos meus recursos, fazendo gestão de tudo que eu tenho. Isso é responsabilidade. Mas ele também me ensina que eu preciso buscar a Deus naquilo que foge da minha responsabilidade, foge da minha capacidade. Então Jesus de Nazaré, como eu e você, sente dor, sente frio, está pressionado pela aflição, ele sabe que vai morrer, e ele vai para o jardim e começa a orar, e na oração ele diz assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. É oração. É a oração de alguém desesperado? Não. É a oração de alguém que está, a Bíblia diz assim, ele está angustiado até a alma. A alma dele está, os sentimentos, os afetos dele está pressionando ele, ele está com o seu corpo sentindo a dor do que vai acontecer. Ele vai morrer, vai ser crucificado, não vai ser atropelado. Ele não vai ser atropelado, ele não vai receber uma injeção letal, ele vai ser crucificado. Então ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Esse ato de Jesus nos ensina o coração que ora. Em Jesus nós vemos esse equilíbrio de novo, do homem que assume as suas responsabilidades para fazer aquilo que ele deve, sem terceirizar nada a ninguém, mas do homem que se prostra diante de Deus para pedir: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Qual é a resposta que ele recebe? É possível, mas eu não vou passar. Porque se você não sofrer, o homem não receberá fé. Sem fé ele não vai confiar em mim. Sem confiar em mim, ele não volta a ter vida. Jesus então se entrega e morre por mim e por você na cruz. E nos ensina que nós temos um caminho de vida para percorrer agora, que é um caminho de mãos operosas. É mão que faz, que trabalha. É eu e você estarmos na vida sem levar a nossa fé como se fosse café com leite. A nossa fé em Deus não é café com leite. Nossa consciência cristã não é café com leite. Nós não somos perfeitos, mas nós somos discípulos de Jesus. E nós gostamos de ciência, e nós estudamos ciência, e nós estudamos os saberes, mas a gente também fecha o livro de ciência, se ajoelha e diz: Senhor, dá para passar esse cálice de mim? Porque tem uns cálices que eu estou tomando que está amargo. E que se para Jesus não houve um sim, inúmeras vezes para mim e para você tem um sim. É possível passar esse cálice, ou eu vou beber esse cálice com você. Oração que ora, coração que ora, é esse coração que se esvazia da arrogância do humano e se coloca diante de Jesus como um super humano, alguém que aprendeu a confiar em Deus. O Senhor está nos chamando por esse caminho de confiança. Eu e você estamos nesse caminho. E se você tem tido dificuldade de falar com o Senhor e orar, o Senhor está nos chamando de novo para esse caminho.
Volte a falar comigo, Maria. Volte a falar comigo, João. Volte a conversar comigo, José. Por quê? O fardo está mais pesado porque nós estamos conversando menos. Estou falando dessa consciência de Deus falando comigo. Quanto mais leve fica o meu fardo, quanto mais confiante eu estou no Senhor. Quanto mais confiante eu estou nele, quanto mais eu me ponho a clamar por ele. Senhor, tem misericórdia de mim. Vamos orar? O Senhor nos chama para oração. É desafiador criar filhos? Sim, vamos orar. Mas e o Satanás? Então, esquece ele um pouquinho lá. Não se preocupa demais com ele não. Se preocupa com a palavra de Deus. Porque se eu e você estamos em Cristo e falando com o Senhor, quem é Ele em nossas vidas? Nós não ignoramos Ele. Por isso nós encontramos as Escrituras para compartilhar, inclusive lançar luz no nosso caminho. Mas nós oramos ao Senhor. Vamos orar? O casamento é difícil? Eu estava conversando com o Caio e com a Nath essa semana. Fui na casa deles lá para a gente bater um papo. E aí ele contando a experiência, ele falou: pastor, eu recebi vários conselhos de pessoas dizendo assim, mais ou menos isso, né? Casar. Aí eu falei: mas esse pessoal não conhece Jesus. Ele falou: isso aí veio de uns crentes. Aí eu falei: eu dei aquela engasgada. Não é casar que é difícil. Nós somos difíceis. Eu sou difícil. Você é difícil. A gente diz a humanidade, e nós somos o quê? Então eu sou difícil. Eu sou um problema. Eu sou um mala sem alça. Eu sou. E aí quando eu reconheço isso, eu assumo a responsabilidade. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar com Jesus. Eu vou aos pés dele. Falo: Senhor, dá para passar esse cálice? O cálice não é o casamento. O cálice é essa minha natureza. Amém, irmãos? Amém. Bom, eu quero orar com você. Você entendeu do que nós vamos conversar esse mês? Bom, temos reunião. Esses dias alguém chegou para mim: pastor, a gente podia ter mais reuniões de oração, né? Falei: claro que podemos. Você quer fazer que dia? Sábado é um bom dia, pode vir. Fica à vontade. Abre o salão aí, pode orar à vontade. Mas você vem na terça de manhã? E terça à noite? E quinta à noite? Que não dá. Mas você ora às 18 horas com a gente, todos os dias. Está tendo oração às 18 horas, todos os dias? Irmão, vai fazer a oração, vamos orar com quem já está orando? Então, nós não precisamos caçar dia, nós precisamos só ocupar as oportunidades que Deus já tem nos dado. Vamos fazer isso? Amém. Por você, pelo seu filho, por sua família, por seu casamento, pela sociedade. Oremos. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus, porque o Senhor tem nos chamado para sermos mãos operosas, que trabalham e servem ao Senhor, não com discursos, mas em prática, no dia a dia, enquanto vivemos, enquanto estamos na vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado um coração que ora. É a nossa declaração pública, íntima, espiritual, em todas as dimensões da vida, que reconhecemos o quanto dependemos de Ti. Sem Ti, nós nada podemos fazer. Obrigado por toda a capacidade, toda a força que o Senhor tem nos dado. E obrigado por nos ajudar a reconhecer que ela não é tão suficiente para resolvermos tudo que cerca as dimensões da nossa vida, pois somos limitados. Senhor, nos leve à oração, nos leve a orar em casa, nos leve a reservar tempo para orar, nos leve a orar, Senhor, em comunidade, nos leve, Senhor, às reuniões de oração com as mulheres, com os homens, com os jovens. Nos leve às reuniões de oração, onde podemos compartilhar as necessidades e crer que há irmãos e irmãs desejosos do nosso sucesso. Nos leve, Senhor, a clamar a Ti, vigorosos num clamor, sabendo que o Senhor nos vê quando clamamos em nossa intimidade, e o Senhor nos responde.
Nós pedimos isso para a tua glória e em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.